Com relação a câncer, pessoal, além dessa ação dos corpos cetônicos de inibição de estonas desacetilases, podendo aumentar a transcrição de genes com ação anticarcinogênica, a gente também tem essa relação da glicose em si. Então nós já vimos, e vou mostrar depois para vocês, alguns discursos de alguns profissionais falando que a célula cancerígena utilizaria exclusivamente ou majoritariamente glicose para geração de energia, e se a gente quisesse diminuir o substrato energético para essa célula para fazer ela morrer de fome, bastaria eu retirar o carboidrato da dieta. É muito mencionado também que nas células cancerígenas nós teremos uma alta atividade desse efeito, que é o efeito Warburg. Eu vou falar um pouquinho mais sobre esse efeito também e como ele poderia impactar nessa compreensão aqui da relação de glicose com câncer. Só para vocês terem noção, pessoal, só recapitulando um pouquinho, tá? Quando eu vou utilizar a glicose para geração de energia, eu vou quebrar a glicose na minha glicólise, quebrando essa glicose até piruvato. Quando eu chego ali no passo do piruvato, eu posso tomar 2 rumos. Quando eu tenho ambientes de hipóxia ou de anóxia, quando falta oxigênio, eu vou para a minha glicólise anaeróbia, onde esse piruvato, através da lactato desidrogenase, é convertido a lactato. Então essa aqui é a glicólise anaeróbia. Faltou o oxigênio, tem pouco oxigênio, piruvato vira lactato. Na musculação, por exemplo, tem bastante hipóxia, então o metabolismo glicolítico anaeróbio é muito utilizado numa musculação, só dando um exemplo, né? Quando eu tenho oxigênio suficiente, eu vou para a minha glicólise aeróbia. Nesse caso, o piruvato é convertido até acetil-CoA. Esse acetil-CoA, nesse cenário energético, se une com oxalacetato, gera citrato, faz rodar o ciclo de Krebs, produz NADH e FADH2, que vem para a cadeia transportadora de elétrons, passam pelo processo de fosforilação oxidativa para culminar com a produção de ATP. Então, quando eu falo do uso de glicose para a geração de energia, eu tenho essas duas vias aqui. A via anaeróbia, onde eu gero uma baixa produção de ATP, apenas 2 moléculas de ATP, e a via aeróbia, onde eu gero mais ATPs, mas eu preciso desse metabolismo oxidativo, desse metabolismo mitocondrial. O efeito Warburg basicamente seria uma situação onde a célula tem disponibilidade de oxigênio, então ela poderia ir para essa via glicolítica aeróbia, mas ela tem uma alteração no seu metabolismo, fazendo com que, mesmo com disponibilidade de oxigênio, ela dê preferência a essa via anaeróbia. E esse efeito Warburg, ele é muito visto em algumas células cancerígenas. Então, algumas células cancerígenas, mesmo quando ela tem lá disponibilidade de oxigênio, em ambiente fisiológico com oxigênio suficiente, ela vem para essa via aqui, ó, a minha via aeróbia da fosforilação oxidativa. Quando a célula tem uma presença maior desse efeito Warburg, mesmo com oxigênio, ela continua vindo para a via anaeróbia. E essa via anaeróbia, com a produção ali de lactato, é uma via que vai ser abastecida basicamente pela minha glicose. Quando eu falo do processo de oxidação de gorduras, eu preciso dessa via com oxigênio. Então a lógica que alguns profissionais falam do câncer, digamos assim, precisar de glicose para sobreviver, é com base nesse efeito Warburg. O fato de que algumas células cancerígenas têm uma alta presença desse efeito Warburg, fazendo com que mesmo na presença de oxigênio, elas utilizem esse metabolismo glicolítico anaeróbio, e esse metabolismo glicolítico anaeróbio vai ser abastecido basicamente pela nossa glicose, já que aqui eu não vou ter essa participação dessa via oxidativa. Então, se eu tenho uma célula cancerígena que tem uma alta atividade desse efeito, que basicamente está usando glicose, se eu tiro ou reduzo a glicose ali, em teoria, eu reduziria o substrato energético para proliferar essa célula. Daí vem aquela lógica de alguns profissionais falarem que se eu tiro o carboidrato, eu mataria a célula cancerígena de fome. O efeito Warburg, pessoal, existe. Tanto é que o Otto Warburg, que foi quem descobriu esse efeito, ganhou um prêmio Nobel, agora não lembro o ano específico, pela descoberta desse efeito, tá? E células cancerígenas, realmente, algumas têm uma alta expressão desse efeito Warburg, mas como nós vamos ver daqui a pouquinho, não é tão simples como alguns gostam de falar. Mas o mecanismo clássico é esse aqui, ó. Deixa eu ver se está com som. Ó, tem som aí? Dá de botar? Para eles ouvirem aqui? O pessoal do online, será que ouve? Mas é basicamente o que eu falei. Oi? Não? Bom, enfim, nesse discurso aqui do Laí Ribeiro, ele fala basicamente isso,
que a célula cancerígena ela tem uma alteração no seu metabolismo, fazendo com que ela pare de perder a capacidade que ela tem de utilizar essa via oxidativa e comece a utilizar só essa via anaeróbica. E quem abastece essa via anaeróbica, como nós acabamos de ver, é basicamente a glicose. Então, se você quer matar a célula de câncer de fome, você tiraria a glicose, já que ela não conseguiria gerar energia através da nossa via oxidativa. Por isso que, em teoria, para pacientes com câncer, uma dieta baixa em carboidrato, uma dieta cetogênica, poderia ser mais interessante, já que, em teoria, ela não teria de onde tirar combustível, já que é uma dieta majoritariamente feita a partir de gordura. A lógica para esse discurso aqui é justamente por conta do efeito Warburg, que é um efeito visto, sim, em algumas células cancerígenas. Só que, obviamente, é muito mais complexo do que isso, né, pessoal? A gente já tem vários estudos que demonstram que a célula cancerígena sempre dá um jeito. Então, mesmo que eu tenha uma presença grande do efeito Warburg na célula cancerígena, a gente ainda tem vias energéticas alternativas. Porque se fosse tão simples assim, realmente era ótimo. Porque daí pega um paciente com câncer, tira a glicose dele, se o paciente está morrendo de câncer, ele não vai ver problema nenhum e ficar zerando carboidrato para salvar a vida, seria fácil até a adesão e curaria ele do câncer. Isso não é visto. A gente tem nas células cancerígenas também alguns transportadores e enzimas específicas que vão conseguir pegar o ácido graxo e fornecer, através da quebra do ácido graxo, energia para a proliferação dessa célula cancerígena. O que é visto, por exemplo, em alguns artigos, é que muitas células cancerígenas conseguem utilizar a gordura como substrato energético pela captação desses ácidos graxos através desse receptor aqui, ó, que é o CD36. É um receptor de ácidos graxos de cadeia longa que é muito expresso em algumas células tumorais, fazendo que elas também se tornem mais aptas a utilizar a própria gordura como substrato energético. Esse artigo aqui, inclusive, que vocês devem ter lá no material de apoio, é bem interessante porque ele fala muito do metabolismo de gordura no câncer. Tanto é que o título é Quando a Gordura Comete Crimes. Então ele aborda aqui como a célula cancerígena pode utilizar glicose, pode utilizar aminoácidos, mas tem também uma contribuição forte da via das gorduras. A célula cancerígena tem transportadores para captação de ácido graxo. A célula cancerígena ela tem também a expressão de enzimas que conseguem degradar essas gorduras para a formação de energia. Então, apesar de a gente ter essa lógica do efeito Warburg, é um pensamento bastante simplista. A célula cancerígena dá jeito. Se você pegar um paciente com câncer e submeter ele a uma dieta sem nada de comida, um jejum total para sempre, a célula cancerígena pode continuar progredindo e, nesse caso, a expectativa de vida dele vai diminuir mais ainda pelo fato dessa perda de tecido muscular que é associado com uma restrição muito severa também, tá? Então, existe sim essa lógica vista por alguns artigos, mas o que a literatura já nos mostra é que, independentemente da dieta ter ou não carboidrato, a célula cancerígena ainda consegue ter meios para a sua proliferação.